Começou hoje em todo o país a Semana Nacional de Conciliação, um dos maiores eventos do judiciário brasileiro. A primeira edição foi em 2008. Neste ano, a meta é superar os resultados de 2010, quando houve mais de 370 mil audiências e cerca de 170 mil acordos entre as partes. A abertura oficial foi feita pelo presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro César Peluso, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É melhor conciliar do que litigar. Isto não é uma coisa fácil. Sobretudo na área dos operadores do direito, dos profissionais do direito, mas que de certo modo também reflete o modo de ser da própria sociedade, e não é exclusiva do Brasil. Nós podemos dizer que, de certo modo, somos todos educados a litigar. As prioridades da Semana Nacional de Conciliação deste ano são os conflitos de massa, como, por exemplo, ações coletivas contra bancos, empresas de telefonia, de água e luz. Até sexta-feira, todos os tribunais, estaduais e federais, realizam um mutirão para solucionar as demandas pela conciliação e reduzir a quantidade e o tempo de duração dos processos. A Semana Nacional de Conciliação foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é incentivar a solução de conflitos por meio de acordos e, com isso, reduzir a quantidade de processos que chegam ao judiciário. A meta do Conselho Nacional de Justiça é repetir o grande número de acordos fechados nas edições anteriores. Só aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal foram montadas 37 bancas. A expectativa é de que cada uma realize 9 audiências por dia. Para o trabalho, o tribunal conta com cerca de 100 pessoas, entre servidores, estagiários e conciliadores. A meta é concluir 1.665 processos pela conciliação. As ações envolvem os bancos Itaú e Bradesco, que pedem a execução, a revisão de juros ou outras cláusulas do contrato e o pagamento de indenização. Vamos participar desta nova semana, que é uma gama enorme de outros procedimentos. Não há um procedimento definido, vamos dizer assim, um processo definido em termos de matéria. São várias as matérias que serão colocadas à disposição das partes no sentido de conciliá-las e terminar com esses impasses jurídicos que têm se avolumado de uma maneira impressionante e muitas vezes com reflexo na própria forma de atuação jurisdicional do tribunal. Nós temos que diminuir esse número, que eu digo mais uma vez, é impressionante. Conciliar, na verdade, é pacificar. A sentença do juiz é sempre uma imposição. A parte que perde tem de cumprir. Na conciliação, não. É por isso que conciliação é legal. É um acordo, um ajuste, é evitar o litígio, a briga, né? O conflito. E por isso nós queremos, todos nós, né, toda a sociedade quer uma pacificação, quer a conciliação. Bom, e para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o juiz do Tribunal de Justiça da Bahia e membro do Comitê Gestor da Conciliação, André Goma. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, muito obrigado. Bom, nesta semana de conciliação, o que a gente pode destacar de especial com relação aos anos anteriores? Eu acho que esse ano temos a consolidação de uma série de valores referentes à conciliação no modelo do judiciário brasileiro. Mais do que nunca, a conciliação hoje é tida como uma forma de aproximar pessoas, o que reflete uma nova visão do judiciário. O judiciário deixa de ser um local onde as pessoas vão para serem julgadas e passa a ser mais um local onde as pessoas vão para resolverem seus conflitos. Realmente um local de soluções. Pois é, neste ano, como é que foram agendadas essas audiências? As próprias partes entraram em contato ou isso foi feito pelo tribunal? Em muitos tribunais que já estruturaram um núcleo permanente de métodos consensuais de resolução de disputas, que está previsto na resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, as partes já procuraram o núcleo encaminhou para o centro e aí foi designada uma audiência de conciliação. Outros já tiveram que fazer uma busca nos próprios arquivos para indicar
quais casos seriam encaminhados para a conciliação, e em função disso nós temos um recorde de designações de audiências com tribunais, como o próprio Tribunal de Justiça da Bahia, que designou 80 mil casos para conciliação nessa semana. Pois é, agora parece que este ano muitas das audiências elas são já de processos que estão muitos na segunda instância. E com relação aos processos que ainda não foram instaurados, é possível entrar numa conciliação, se tentar uma conciliação? É uma ótima questão, sem dúvida. O papel do judiciário deixa de ser matar processos e passa a ser aproximar pessoas, resolver conflitos e trazer soluções. Então, independentemente se o caso foi ou não processado, autuado e registrado como um processo, é um caso para conciliação. A própria Resolução 125 estabelece assim. Então, muitos tribunais já estão conciliando casos que ainda não viraram processos. Isso é muito importante porque muitas pessoas se sentem ofendidas com a ideia de serem processadas. Ele me botou na justiça, eu fui processado. Então, isso agrava a relação de tensão dentro de uma dinâmica conflituosa. Por isso, a chamada conciliação pré-processual, essa que vem antes do processo, ela acaba tendo índices, inclusive, melhores do que a própria conciliação processual. Tá certo. Bom, e agora vamos responder a uma pergunta gravada nas ruas sobre esse tema de hoje. Vamos ouvir. Meu nome é Ailson Marreira Silva, sou recepcionista. Ainda posso marcar uma audiência de conciliação? Como é que está essa agenda? Ela já foi finalizada, essa marcação de audiências, ou ainda há tempo? Em muitos tribunais, sim. Em outros, ainda há espaço para a designação de uma audiência. Para isso, o espectador deve procurar um núcleo permanente de métodos consensuais dentro do tribunal ao qual está sujeita a demanda e lá perguntar se ainda pode indicar o caso para a semana da conciliação. Outros tribunais, inclusive, já estão deixando conciliadores de sobreaviso para que as partes possam diretamente ir a esses balcões e resolverem os seus conflitos. Bom, e como é que ocorrem essas conciliações? Quem são esses conciliadores? Depende muito da justiça. No caso da Justiça do Trabalho, os conciliadores são os próprios magistrados. Na Justiça Federal e Estadual, os conciliadores podem ser servidores. Em alguns casos, em alguns tipos de demanda, são os próprios magistrados e em outras demandas são voluntários externos. E esses voluntários têm que necessariamente ser da área jurídica ou não? Não necessariamente, eles devem receber um treinamento específico em técnicas de conciliação. Pois é, qual que é o papel deles? Como é que eles atuam? Efetivamente, eles devem criar um ambiente propício para uma conversa de solução. Porque, no fundo, o que a conciliação é uma negociação facilitada por um terceiro, que é o conciliador. Então, o conciliador deve, basicamente, facilitar a negociação. Tá certo. E temos agora mais uma pergunta feita pela nossa equipe nas ruas. Vamos ouvir. Meu nome é Maria Gorete Alves Lima, minha profissão é cerimonialista. Eu preciso levar um advogado para audiência de conciliação? É necessária a presença de um advogado? De novo, depende da demanda. Em questões trabalhistas, o advogado necessariamente deve estar presente. Em questões de juizados especiais abaixo de 20 salários mínimos, não. Então, se estamos tratando de juizados especiais estaduais, abaixo de 20 salários mínimos, não é necessário um advogado. Em outras demandas, a conciliação pode até ocorrer, mas em função da absoluta necessidade do advogado como agente fundamental na administração da justiça, o advogado será ouvido depois, antes da homologação do próprio magistrado. E com relação à parte, há necessidade dela estar presente nessa audiência de conciliação ou ela pode mandar um advogado em nome dela? Novamente, depende da demanda. Como regra, a parte deve estar presente e até mesmo do ponto de vista ontológico, que deve ser a justiça deve aproximar pessoas. Então, idealmente, essas pessoas devem estar presentes na audiência de conciliação. Agora, existem casos excepcionalíssimos em que se excepciona, claro. Mas neste caso não ocorre a conciliação ou ela é remarcada para uma data futura? No caso, vai depender da forma e da política pública implantada. Pode ser realizada a conciliação, como também pode ser redesignada. Alguns magistrados, vamos dizer assim, muito mais pragmáticos, muitas vezes resolvem conciliações, né, até mesmo por telefone, e a parte se compromete a passar no cartório e firmar o termo junto com o seu advogado. Bom, e vamos conferir agora outra pergunta gravada nas ruas. Vamos ouvir. Meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou almoxarife.
Eu queria saber se a conciliação pode ser feita para causa de qualquer valor. Qualquer valor pode ser conciliado? Qualquer valor e hoje praticamente qualquer demanda. A figura realmente é da justiça rápida e uma justiça que envolva o jurisdicionado, o cidadão. Agora, havendo a conciliação, quanto tempo leva para a pessoa que ganhou o processo receber o valor referente à ação? Normalmente, esse valor entra na conta em questão de dias ou, no máximo, em 30 dias. Agora, também depende do termo, né, em que foi registrado. Muitas vezes a média dos advogados é sinalizar dos magistrados, perdão, sinalizar de 15 a 30 dias o valor deve ser depositado em conta, né, e normalmente empresas e próprios réus eventualmente não têm dificuldade de cumprir esse prazo. Agora, não havendo conciliação, o que acontece? O processo continua normalmente? O processo continua normalmente, não houve nenhum obstáculo em relação à própria conciliação, e a conciliação em si não serve de prova. Então, alguém ter oferecido um acordo de 3 mil, por exemplo, não pode ser utilizado como prova, ou seja, não vai prejudicar quem quiser tentar fazer o acordo. Há algum registro de casos em que o autor da ação tenha desistido de levar o processo adiante durante a audiência de conciliação? Com muita frequência. É muito interessante que muitas vezes o operador imagina que as pessoas estão no Poder Judiciário exclusivamente pelo dinheiro. O que a conciliação tem mostrado, principalmente a parte técnica da conciliação tem mostrado, é que muitos usuários se aborrecem tanto com prestadores de serviço, até mesmo com vizinhos, e quando chegam na audiência de conciliação e conseguem entender melhor, não só o prestador de serviços ou o vizinho, né, e conseguem humanizar a relação, isso por si só muitas vezes já faz com que as partes cheguem a um acordo sem a necessidade de discutir dinheiro. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela participação do senhor e tenha uma boa tarde. Muito obrigado, eu que agradeço.